Bom dia, pessoal. Prazer estar com todo mundo novamente. Primeiro, agradecer a compreensão de todos aí, muitas pessoas tiveram problemas técnicos na semana passada, quando a gente tentou fazer essa primeira apresentação. Então, devido a esses problemas, nós organizamos uma nova apresentação e vamos ver se tudo corre bem. Acho que vai correr bem hoje, né? Se tiver algum problema, por favor, enviem uma pergunta. Eu estou apresentando e existe outra pessoa que está me ajudando aí com questões, que é o Adriano. Tá? Se a gente não conseguir responder a todas as questões durante essa apresentação, eu peço que vocês enviem as perguntas com o endereço de e-mail de vocês ao final, para a gente responder depois. Tá? Eu peço também a compreensão de vocês que eu fiquei sem voz nessa semana, então estou retornando aí de um período que eu fiquei com a voz bastante ruim, ainda estou um pouco rouco, ainda está um pouco difícil de me compreender, eu imagino. Tá? Bom, eu sou o Fernando, muita gente aí já me conhece. Para quem não me conhece, eu trabalho com o Smart PTT aqui na CDC. A gente distribui esse aplicativo no Brasil desde 2010. Tá? E hoje a gente vai falar das novas funções que foram disponibilizadas no Smart PTT na semana passada, tá? Na verdade, na semana retrasada, que é a versão 8.2. Tá? Então, caso alguém ainda não esteja familiarizado com o Smart PTT, a gente vai dar início por aqui. Tá? Vou falar um pouco genericamente das funções do aplicativo. Tá? O Smart PTT tem duas versões, né? Uma Basic e uma que se chama Enterprise. A versão Basic é indicada para sistemas de pequeno porte e de abrangência local, sistemas convencionais locais. Tá? O sistema Basic precisa de estações de controle para que funcione. E o que são essas estações de controle? Elas são rádios fixos conectados ao rádio server do Smart PTT, a um PC que está rodando o software servidor do Smart PTT, tá? Para que esse aplicativo, esse PC, consiga trocar dados e voz com o sistema de rádio através dessa estação fixa, que essa estação fixa, na verdade, é o modem, a ponte entre o software, entre o computador e o sistema de rádio. Tá? A versão Enterprise, aí ela já é um pouco mais elaborada, ela é uma solução que se encaixa perfeitamente para sistemas mais complexos, tá? Como o IP Site Connect, o Capacity Plus, o Link de Capacity Plus e o Connect Plus. Tá? Por que ela se encaixa melhor a esses sistemas? Porque esses sistemas têm várias repetidoras. Né? E o Smart PTT Enterprise, ele faz a conexão direta via IP a cada uma dessas repetidoras desses sistemas, tá? E controla e armazena o fluxo de voz e dados de toda a rede de comunicação, tá? Assim como localização, fluxos de informações, tudo que passa pelas repetidoras, o Smart PTT consegue se conectar via IP e retirar essa informação, tá? A versão Enterprise. Tá ok? Bom, vamos lá. Falando de algumas funcionalidades agora ainda nessa parte, o Smart PTT ele tem entre os destaques aí a console de operações web, que a gente já tem disponibilizada aí desde a versão 7.4. Tá? Então, foi um pioneirismo aí, há bastante tempo a gente possui essa facilidade, que é o quê? É o cliente de vocês acessarem o sistema de rádio através do Internet Explorer, através do Google Chrome, tá? Mediante um login e senha. E nessa console web, ele vai poder fazer chamadas de voz, receber chamadas de voz, bloquear e desbloquear rádios, enviar mensagens e receber mensagens de texto. Tá legal? Aí diversas funções que ele pode fazer via web browser. Tá? Então, via
internet ou dentro da sua própria rede de rádio. Tá? É claro que via internet vão precisar ser feitas diversas configurações em roteadores dentro da rede interna do cliente, mas isso também é possível. Tá? Outra novidade, já não tão nova, é a console para smartphones, né? Onde a gente tem também toda essa interação com a rede de rádio em um celular iPhone com o sistema operacional iOS. Tá? Nós temos o monitoramento técnico do sistema, dos fluxos de comunicações, da carga, porcentagem de carga da repetidora, alarmes da repetidora, mudanças de canais, mudanças de potências, enfim. O acerto técnico do sistema na própria console de operações do Smart PTT, sem que a gente precise ter um novo servidor, um novo aplicativo rodando num outro computador, tá? Então isso daí facilita muito a vida do pessoal de telecom, das empresas, dos clientes finais e também de quem tem que dar o suporte na rede de comunicação, tá? O Smart PTT também tem a interconexão telefônica, que é diferenciada aí de outras opções do mercado, que ela faz a conexão diretamente aos PABX via tronco, PABX digitais via tronco SIP, o que possibilita duas chamadas de telefone simultâneas, uma em cada slot em sistemas IP7 Connect, possibilita um delay máximo aí de 300 milissegundos, enquanto outras soluções com interrupção de transmissão demoram aí cerca de 1 segundo e meio, tá? Tem um delay bem maior. A gente pode colocar os endereços de usuários de telefone na lista de contatos dos rádios, para a gente fazer chamadas diretas, escolhendo os usuários de rádio direto na lista, no visor dos equipamentos. O contrário, a gente também pode fazer com os ramais SIP, se conectando aos telefones. Tá? E entre outras várias aí, funcionalidades que o Smart PTT tem e que são exclusivas e muito importantes. E além disso, o Smart PTT tem como premissa a gente trabalhar naquilo que o cliente precisa. Então, essa semana eu estou passando por um processo desse, onde o cliente precisa de uma solução específica, e essa solução já vai ser colocada em teste na data de amanhã, para aprovação do cliente. Tá ok? E é claro que aí, dependendo do tipo da solução, tem um determinado custo de implementação, de desenvolvimento ou não. Se for muito específico, se a gente não puder agregar o software, não vai ter tanto interesse para outros segmentos, aí sim a gente tem que imputar um valor para uma customização específica para um determinado cliente. Mas eu digo que em 95% dos casos isso não é necessário, porque as ideias que vêm dos próprios clientes são boas e a gente precisa agregar ao aplicativo. Tá? Bom, agora vamos passar para as funções propriamente ditas do Smart PTT 8.2, que é o que a gente veio para falar hoje. Tá? Bom, o Smart PTT 8.2, eu quero apresentar para vocês o quê? Primeiramente, o suporte a múltiplas conexões simultâneas a diferentes redes MNI para sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus. Tá ok? Eu quero apresentar também a API para o rádio server do Smart PTT, que essa API vai permitir que desenvolvedores ou os próprios clientes finais usem o Smart PTT para coletar os dados e eles possam requisitar essas informações e desenvolver botões ou interações com o sistema de rádio em aplicativos que eles já têm em uso. Então, ele vai servir para a integração mais facilitada do Smart PTT com outras aplicações. Tá? Outra coisa é a placa opcional Sprite, tá? Que vai permitir funções bastante importantes para a maioria das empresas que hoje prezam por segurança com seus colaboradores, que é o Man-Down e o Heartbeat. Tá? Duas funções bem legais que a gente vai falar mais a fundo de tudo isso aqui aí para frente, tá? Bom, tem também as notificações de voz para grupos de rede de rádio em casos de emergência,
tá? É muito importante essa função também para a segurança. Tem informação do endereço onde o rádio está localizado e também a informação do endereço, de qualquer endereço, bastando clicar na tela em qualquer ponto e o aplicativo já vai te dar a informação daquele endereço, de que lugar, a que rua se relaciona aquele ponto onde você clicou. Tá? Tem suporte a grupos locais em sistemas Capacity Plus, tá ok? O que não existia anteriormente devido a limitações técnicas aí, né? Tem o registro da console do Smart PTT como um ramal SIP. Então, se o cliente não possui um tronco SIP, a console do Smart PTT pode entrar no sistema de telefonia como um ramal. Aí o ramal telefona para o operador e o operador despacha aquela informação que o ramal precisa passar para um rádio. Tá? São opções de bloqueio de rádio, que a gente vai ter agora 2 diferenciações para a gente conseguir bloquear um rádio. Tá? Teclas de atalho configuráveis para ficar mais fácil a operação dos despachadores, dos operadores dos CCOs. Tá? Temos também o bloqueio do layout da console, para que nada saia do seu lugar ali e não atrapalhe a vida de quem está operando. Tá? Tem telemetria de grupo e diversas outras funções aí que a gente não vai poder listar todas, porque o nosso tempo é curto e também porque vocês não podem perder tanto tempo com a apresentação. Bom, agora eu vou falar das funções uma a uma, e a primeira delas é o suporte a múltiplas conexões simultâneas a diferentes redes NAI, tá? Para sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus. Bom, anteriormente, só passando o slide, agora vocês já devem estar vendo, havia algumas restrições aí para o uso da licença NAI nas repetidoras, né? Bom, antes de mais nada, deixa eu explicar o que é a sigla NAI, né? Que quer dizer MNAI, quer dizer, e a gente fala vulgarmente NAI, Moto Turbo Network Application Interface, tá? Ou interface de rede Moto Turbo para aplicativos. Então, o NAI nada mais é do que uma nova licença que a gente vai poder liberar na repetidora e que vai permitir aplicativos como o Smart PTT se conectar diretamente com essas repetidoras para extrair e enviar voz e dados em sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus, o que anteriormente não era possível antes da Motorola implementar o NAI. Antes, era possível apenas coletar esses dados, mas não enviar de volta para o sistema. Agora é possível fazer tudo através dessa nova licença NAI da Motorola, tá? Que muito provavelmente cada caso vai ter que ser estudado para a Motorola liberar a compra ou não dessa nova função. Tá? Agora, voltando para as restrições, a principal restrição para o uso do NAI, antigamente, na última versão do Smart PTT e também antes de ser lançada a versão final do NAI, era a necessidade de utilização de 2 aplicativos da Motorola, tá? Para a gente conseguir fazer essa conexão com o Capacity Plus e o Linked Capacity Plus. Esses aplicativos da Motorola são chamados DDMS e MNIS, ou seja, DMS e MIS. Tá? Esses 2 aplicativos, esses 2 softwares, tinham que estar instalados no mesmo computador do Rádio Server Smart PTT para que a gente conseguisse ter o funcionamento de toda a arquitetura do Capacity Plus e Linked Capacity Plus via IP. Tá? E por causa desses outros 2 aplicativos da Motorola, era impossível que a gente conseguisse fazer uma conexão a mais de uma rede NAI ao mesmo tempo. Ou seja, se eu precisasse que um só Rádio Server Smart PTT fizesse o gerenciamento de 2 sistemas Capacity Plus de uma só vez, isso não era possível por causa desses aplicativos que a gente precisava rodar um aplicativo para cada sistema e rodando 2 aplicativos no mesmo servidor, a gente tinha incompatibilidade. Tá?
Certinho? Bom, e agora, né, para se conectar a várias redes NICE ao mesmo tempo, a gente usa o que a gente chama de NICE Relay, que é essa figura desse outro computador que apareceu na parte de baixo aí, com o descritivo NICE Relay. Tá? O NICE Relay é um programa que vai permitir o rádio server se conectar remotamente a um outro computador e a receber desse segundo PC os dados do serviço de NICE para a gente conseguir permitir essa conexão via IP às repetidoras utilizando a licença NAI. Tá legal? Então, só para complementar, o NICE é um aplicativo desenvolvido para Motorola para transmitir dados de GPS, ARS e de texto dos sistemas Capacity Plus. Tá legal? Bom, o NICE Relay ele é um serviço dedicado, ele pode rodar num PC físico ou numa máquina virtual, tá? Essa máquina virtual instalada no mesmo PC onde está o rádio server Smart PTT. Tá? Então, uma conexão NAI vai ser possível diretamente do rádio server para a rede de repetidoras. Tá? E para cada conexão a uma rede extra, então para cada sistema Capacity Plus, sob o controle do mesmo rádio server, vai ser necessário um novo NICE Relay instalado naquele mesmo PC e pode ser numa máquina virtual. Tá? O NICE Relay é instalado como um serviço do Windows, então, assim, da mesma forma como o rádio server o rádio server do Smart PTT, então, vamos dizer que houve algum problema, o computador reiniciou e assim que ele reiniciar, assim que ele ligar, ambos, o NICE Relay e o rádio server, eles começam a rodar automaticamente e a funcionar sem que ninguém tenha que fazer nenhum tipo de intervenção. Tá? Eu sei que tudo isso é um pouco complexo, é novo, tá? Mas a gente já está no caminho aí de implementar 2 sistemas utilizando essa tecnologia. Nós vamos continuar aprendendo com isso e muito provavelmente a Motorola aí dentro de pouco tempo vai estar disponibilizando material, informando a todos sobre essa nova função das repetidoras e essas novas possibilidades. Tá? Bom, agora vamos passar para a API do rádio server. Okay? A API do rádio server não é nada mais do que o manual do desenvolvedor do rádio server Smart PTT. Tá? Esse manual, essa documentação, ela traz informações aí bastante importantes para desenvolvedores terceiros, para empresas parceiras, para que essas empresas possam acessar os dados mantidos pelo servidor do Smart PTT, no banco de dados do Smart PTT, e possam utilizar essas informações em outros aplicativos. Tá? Então, esse documento vai ter todas as classes necessárias aí de informação, para a gente conseguir fazer chamadas, para controlar o estado do usuário de rádio, para controlar o fluxo de dados na rede de rádio através de um aplicativo terceiro. Tá? Então, essa API vai permitir que a gente consiga criar consoles customizadas baseadas no rádio server Smart PTT. Tá bom? Então, por exemplo, vai ficar mais fácil a gente inserir um botão de comunicação na rede de rádio Mototurbo de um cliente que já utilize um software específico para os operadores. Por exemplo, muitas concessionárias de rodovia hoje utilizam uma base de software só. E eles não querem que o operador fique mudando de aplicativo. Então, o Smart PTT vai rodar naquela máquina e pode ser criado dentro desse aplicativo um botão para ele se comunicar com o sistema de rádio ou verificar rádio, entre outras possibilidades aí. Tá? Bom, agora vamos passar para o próximo tópico, que é a placa Sprite. Né? Essa é uma placa opcional, uma GOB, para os rádios Mototurbo. Ela é fabricada no Canadá e a gente tem total aí integração com essa ferramenta. O que tem essa ferramenta? São 2 funções bem importantes, a Man Down e a Heartbeat. Tá? Então vamos começar pela Man Down, que é a mais conhecida, todo mundo já deve saber como funciona. Bom, o Man Down vai trazer a possibilidade da gente monitorar a posição de um rádio portátil. Tá?
Tem uma figura aí que vocês podem verificar de um rádio portátil e um cone verde. Tá? Quando o rádio estiver na vertical ou inclinado ou na horizontal, essa placa opcional ela vai saber. E se o rádio inclinar demais, né, sair do seu eixo normal vertical e deixar essa zona imaginária de segurança do cone, o usuário do próprio rádio ele vai ter um tempo determinado para retornar esse rádio para a posição normal e vai receber um aviso, ó, volta o rádio para a posição normal, que senão eu vou enviar uma mensagem para a central falando que tem alguma coisa errada com você. Se ele não retornar esse rádio para a posição no tempo pré-determinado, isso vai indicar que, e mesmo após a notificação dele, isso vai indicar que existe algum problema. Então, a placa vai acionar um alarme para a central, indicando que existe algum problema com o usuário daquele rádio. Tá? Ele pode estar em situação de emergência. Bom, o heartbeat, que é batimento cardíaco, né? Falando ao pé da letra aí no português, claro, vocês vão ver por que tem esse nome, heartbeat, aí, ao final vocês vão perceber. Tá? Isso é porque ele vai permitir um controle da presença, controle restrito, né? Bem firme da presença do usuário de rádio no sistema. Tá? E como que isso vai funcionar? Bom, o rádio vai ficar enviando, a placa vai ficar enviando sinais de heartbeat constantemente, né? Em intervalos de tempo aí que a gente determinar. Esses sinais vão chegar ao servidor do Smart PTT e o servidor do Smart PTT está programado para a hora que esse sinal chegar, ele responder confirmando que a indicação da presença daquele rádio chegou, foi aceita e ele reconheceu. Tá? Aí tem duas coisas. Se o rádio não receber essa resposta do rádio server, ele automaticamente vai receber um alerta de que ele está fora dessa área de cobertura. Tá? Então, quando ele tiver esse alerta, ele vai saber que ele vai estar fora da área de cobertura e não vai conseguir um contato com o CCO de volta. Tá? Isso poderia acontecer sem a utilização dessa placa, ele poderia sair da área de cobertura, não ter aviso nenhum e, numa situação de acidente, ele achar que está conseguindo falar com a central e está fora do ar. Tá? Então, isso é uma questão de segurança também. Aí, por outro lado, se o rádio server não conseguir receber a mensagem do heartbeat do rádio, tá, nesse tempo esperado dele, a rádio server automaticamente também vai notificar o operador da central, avisando que aquele usuário de rádio deixou a área de cobertura e provavelmente ou não vai poder ser acessado, né, ou então não vai poder responder a uma comunicação da central. Tá? Então o heartbeat não é nada mais do que um controle de duas vias da presença do usuário de rádio dentro da rede. Tá? São os sinais vitais do rádio aí dentro do sistema. Isso aí a gente vai poder evitar bastante acidentes aí em trabalho de risco, porque o rádio saiu da área de cobertura e o usuário não se deu conta. Tá? E também foi implementada, para complementar essa função, uma regra especial de trabalhador solitário no Smart PTT, tá? Que já integra o trabalhador solitário com a função heartbeat e com o man down. Tá bom? Vamos passar para o próximo item, que são as notificações de voz automáticas. Tá? As notificações de voz automáticas, elas vão dar para o operador da console a habilidade de reproduzir um arquivo de áudio em vários canais selecionados durante um período de tempo determinado. Tá? Isso vai poder ser bastante útil para notificar os usuários de rádio sobre situações de emergência, ou até mesmo para ensinar para a gente enviar um sinal de atenção para vários grupos da mesma rede de rádio. Por exemplo, vamos pensar numa mineradora e que nessa mineradora existem vários grupos de rádio, de manutenção, perfuração, suporte, transporte, entre outros. E aí, para enviar um aviso geral para toda a rede, para todos os grupos, de forma automatizada,
de que aí a gente vai ter alguma situação, por exemplo, como uma explosão dentro de alguns minutos, tá? A gente pode utilizar essa função de notificações de voz, entendeu? Então a gente vai selecionar vários grupos, dar um play e de tempos em tempos, de 10 em 10 segundos, 1 em 1 minuto, 10 em 10 minutos, essa mensagem vai ser repetida automaticamente para todos os grupos selecionados, tá bom? Isso, se a gente fosse fazer isso antigamente, a gente ia ter que selecionar grupo por grupo e ir avisando, ou então o próprio operador fazer uma chamada para todos, daí depois de algum tempo emitir outra chamada para todos, emitir outra chamada para todos. Então isso daí a gente pode fazer agora de forma automatizada, bem mais fácil, tá? E além disso, a notificação de voz automática tem também uma janela em que ela vai falar o estado de cada canal, de cada grupo, e vai monitorando, vai tendo uma estatística de quantas tentativas de envio da mensagem foram feitas, quantas tiveram sucesso em cada slot, para a gente ter a certeza de que as mensagens foram enviadas, transmitidas e que os usuários receberam, tá? E os intervalos de tempo são completamente reguláveis, aí, configuráveis, tá bom? Agora vamos passar para a próxima função, que é a função de endereço, tá? O que é a função de endereço? Bom, para a função de endereço, o Smart PTT ele vai conseguir pegar os dados de coordenadas aí dos rádios, que os rádios enviam quando estão coordenadas de GPS, quando eles estão na rua, né? Ele vai enviar essas localizações e o Smart PTT vai comparar essas coordenadas e informar o endereço físico da onde está aquele rádio em específico, tá? Bom, isso é feito em paralelo, né, com os serviços aí disponibilizados pelo Google e pelo OpenStreet, pela internet, tá? Como que a gente vai poder interagir com essa função de endereço? Primeiro, a gente vai poder clicar com o botão direito do mouse diretamente no mapa, em qualquer lugar, tá? Um lugar aleatório da imagem. E clicando ali, a gente vai ter o endereço que corresponde àquele ponto onde eu cliquei. A gente vai poder posicionar o mouse em cima do ícone de um usuário de rádio, como a gente está vendo ali na tela, e verificar e ver o endereço onde está aquela pessoa também, tá? A gente vai poder solicitar um endereço direto na janelinha de chamadas desse usuário de rádio, diretamente no pop-up, na janelinha pop-up dele, e aparecer o endereço daquele rádio. E por último, a gente vai poder gerar também um relatório de localização de usuários, onde vai ter todos os endereços por onde ele passou, e sem lugares em branco, sem falhas aí nesse relatório, tá? Uma eficácia aí de mais de 90% nesses relatórios, segundo os testes que a gente fez, tá? Agora a gente vai precisar ter em mente que essa função de endereço vai depender dos dados armazenados nos bancos de dados do Google e do OpenStreetMap, tá? E que em alguns casos, em algumas regiões, né, aqui do Brasil, os dados eles vão poder estar defasados e não estarem reais ainda, né? Vai depender de acordo com o mapeamento feito pelos dois institutos. Tá legal? Agora vamos passar para os grupos locais em Linked Capacity Plus, tá? Bom, os sistemas Linked Capacity Plus, durante o planejamento do sistema, a gente pode escolher entre implantar grupos de comunicação local ou grupos de comunicação estendidos, tá? Isso por site. A partir disso, o comportamento da console, do Smart PTT ou de qualquer outro aplicativo, é bastante afetado, né, com grupos de área ampla ou com grupos locais. Se a gente seleciona um grupo de área ampla, um grupo estendido, né, ou seja, repetidoras linkadas, grupos de vários sites se falando como se fosse um grupo só, tá? As chamadas da console para esse grupo têm que ser enviadas para cada site do sistema onde esse grupo de rádios tiver configurado, tá? Se o grupo for local, as chamadas vão ter que ser processadas só para esse grupo local, nesse site em específico, tá?
Eu vou meio devagar, porque aqui pode ser que complique um pouco. Tá? Bom, durante a configuração, a gente tem que ficar bastante atento na situação real da rede de rádio do cliente. Por exemplo, eu tenho um grupo 1 operando em ambiente local em 4 sites. Tá? Então, são 4 grupos locais com o mesmo nome, grupo 1. Então, para esses 4 grupos, a gente vai ter que criar 4 entradas, uma para cada grupo. Tá? E para a gente distinguir um grupo do outro, a gente vai ter que distinguir um grupo do outro, mesmo que eles tenham o mesmo nome físico ali nos rádios. Tá? Isso porque eles são locais e eles não vão se comunicar entre si. Então, se um novo grupo for se a gente for criar um novo grupo 1 com esse mesmo nome, só que para área estendida, então, esse grupo 1 vai ter o mesmo nome de 4 grupos locais, tá? A console não vai conseguir distinguir o que é o grupo 1 local e o que é o grupo 1 estendido, tá? O grupo 1 em link, certo? E assim sucessivamente. O grupo 1 do site 3, o grupo 1 do site 4, não vai ter como distinguir, porque todos têm o mesmo nome. Tá? Então, a console não vai conseguir fazer uma chamada para um site local. Tá? Então, a gente vai ter que, nessa situação, fazer distinções. Tá? Nós vamos incluir os grupos locais no rádio server do Smart PTT. Aí a gente informa o site onde ele está localizado, conforme aparece na tela. Tá? E aí a gente vai poder organizar e fazer chamadas tanto para grupos locais quanto para grupos estendidos que tenham os mesmos nomes, que tenham as mesmas nomenclaturas aí. Tá? Então, agora, finalizando os grupos locais em link de Capacity Plus, a gente passa para a próxima função, que são as consoles como ramal SIP. Bom, é uma função bem simples, mas importante para alguns clientes, por isso que foi implementada. Tá? Principalmente para clientes que não tem no seu PABX, não tem a possibilidade de criar troncos de comunicação SIP. Não tem essa flexibilidade. Tá? Então, aí, a console do Smart PTT, o operador, o aplicativo vai se conectar ao PABX como sendo um ramal. Tá? Então, a gente vai conseguir incluir o IP do servidor aí, também o proxy, se for necessário, login e senha, para se conectar diretamente com o PABX como se fosse um ramal. O que isso vai permitir? Né? Vai permitir que a console do Smart PTT funcione como um softphone aí que a gente emula no computador para fazer chamadas de VoIP. Tá? Depois de se registrar na rede do PABX, a console vai conseguir trocar chamadas diretas com ramais de telefone e os ramais de telefone vão poder chamar o operador da console diretamente também. Ok? Seguindo adiante, então, vamos para o bloqueio de rádio. Que a novidade que tem agora no bloqueio de rádio é que agora o administrador da rede, aí, o administrador do software, vai ter a opção de escolher qual tipo de bloqueio de rádio que ele vai usar naquele momento. Tá? E para isso são duas as opções. A gente pode fazer o bloqueio de canal ou fazer o rádio kill completo. Bloquear totalmente o rádio. Tá? E isso vocês podem ver aí na tela que tem essas duas opções. Tá? E o rádio kill, o rádio vai ser totalmente bloqueado, vai ficar sem nenhuma atividade, inclusive o display vai ficar apagado. Ele não vai conseguir fazer nenhuma atividade na rede de rádio. O canal, ele vai bloquear apenas aquele slot, aquele canal de comunicação que o rádio tiver naquele momento. Tá? Teclas de atalho rápido. Essa é outra função bastante importante também. A tecla de atalho rápido vai permitir que o próprio operador da console consiga configurar teclas para chamar determinados grupos de rádio que ele deseja. Por exemplo, eu tenho os rádios da manutenção, aí eu
eu quero atrelar aqueles rádios da manutenção à tecla Shift. Então, toda vez que eu apertar Shift no teclado do computador, eu vou estar transmitindo para aquele determinado grupo. Tá? Isso a gente pode fazer com múltiplas teclas e com múltiplos grupos. Tá? A gente só abre essa janela de configuração de hotkeys aí, tá? E vai escolhendo o grupo e teclando a tecla desejada. Se a gente escolher uma tecla que já está em uso, né, o próprio software vai indicar para a gente que essa tela está em uso. Tá? Através desse gerenciador aí que vocês estão vendo na tela. Tá? Além disso, a gente vai poder configurar teclas aí para a gente repetir automaticamente a última chamada que foi feita por qualquer usuário de rádio na rede. Então, o operador está na correria, alguém chamou, ele não entendeu a mensagem, ao invés dele pedir para a pessoa repetir, ele aperta, por exemplo, aí Ctrl ou F1 no teclado dele e ouve aquela última gravação para tentar entender o que aquela pessoa falou sem precisar usar a rede de rádio e deixar a rede livre. Tá? Outra opção é configurar uma outra tecla para a gente responder a última chamada. Um usuário de rádio fez uma privativa, por exemplo, para o operador, uma chamada privada, aí o operador aperta a determinada tecla e responde diretamente para aquele determinado rádio que fez aquela chamada. E aí cada rádio que for fazendo vai sendo modificado e respondendo para aquele último que efetuou a chamada. Bom, agora o bloqueio da layout da console Smart PTT. Bom, vocês sabem que a console Smart PTT ela é totalmente customizável. Tá? A gente pode abrir quantas janelas a gente precisar de operação, com as funções que a gente precisar. A gente pode mover essas janelas para qualquer lugar da tela, dar um tamanho determinado para ela, do jeito que a gente quiser. Inclusive, a gente pode tirar da tela do Smart PTT, trabalhar como se fosse uma janela independente, para passar para diferentes monitores, tá? Para multimonitores. Ok? E, devido a essa grande flexibilidade que a gente tem, a gente vai poder agora também travar a visualização da tela. Tá? Por que esse travamento da visualização da tela, esse bloqueio, vai ser importante? Porque, bloqueando a tela, se o operador clicar em algum lugar, por exemplo, fechar uma janela, mover uma janela, aumentar, diminuir de tamanho, isso não vai atrapalhar a operação dele, porque ele não vai conseguir, a janela vai estar travada, ele não vai conseguir modificar nada. Então, a tela vai estar sempre daquele jeito para ele operar da melhor forma, sem nenhuma surpresa, sem nenhum problema. E agora, chegando ao final, a gente vai falar dessa função legal também, que é a telemetria para grupos de rádio. Como o próprio nome diz, é uma telemetria mandada para vários rádios ao mesmo tempo. Anteriormente, tá, a gente conseguia mandar um comando de telemetria apenas privativo, para um rádio só. Tá? E hoje, com a telemetria de grupo, a gente vai conseguir fazer o controle simultâneo de vários grupos de usuários de rádio selecionados ou relacionados a determinada função. Vamos pensar num exemplo. Eu posso ter aí, por exemplo, 15 rádios dentro de um grupo, e esses 15 rádios controlam cada um deles uma determinada bomba d'água. Tá? Bomba de sucção de água, aí, uma bomba d'água. Se eu precisasse que todas as bombas entrassem em operação ao mesmo tempo, anteriormente isso não era possível. Eu ia ter que dar o comando uma a uma, de rádio, para cada uma e subindo aleatoriamente. Tá? Agora, a gente pode dar um comando comum para esse grupo de rádios que fazem esse serviço de, por exemplo, ligar uma bomba e eles vão entrar em ação automaticamente em conjunto. Tá? Isso é tudo por hoje, gente. Eu agradeço a todos pela participação, pela compreensão, pelo problema que a gente teve. A gente não conseguiu verificar o que havia acontecido realmente na semana passada. Tá? E eu agradeço a todo mundo.
Se ficaram algumas perguntas sem respostas, eu peço que vocês tenham paciência, digitem o e-mail de vocês após a pergunta, a gente vai responder e mandar de volta para vocês na medida do possível. Precisando de material de divulgação, precisando de mais informações, acesse o nosso site www.smartptt.com.br. Ali tem bastante informação, principalmente na seção de downloads, que tem apresentações, tem os nossos webinários antigos, tem endereço para você ver gravação de webinar, tem slides, tem folders, tem flyers, tem bastante coisa ali. Tá ok, gente? Muito obrigado, então. Espero ver todo mundo numa próxima oportunidade, no próximo webinar, que pode ser que ocorra ainda nesse mês e a gente vai falar mais especificamente, mais a fundo da ferramenta de monitoramento do Smart PTT, o Smart PTT Monitoring. Tá legal? Obrigadão, um abraço a todos e até a próxima.